muito bem-vindos! Começa mais um podcast bíblico, onde todos os dias a gente aprende mais da palavra de Deus. Estamos numa jornada de sabedoria, estudando um capítulo da Bíblia por dia e estamos agora no livro de Provérbios e tem sido uma bênção. Para você que já está acompanhando, nós queremos também ouvir o seu feedback, a sua opinião, o que Deus tem falado ao seu coração. Fique à vontade para usar o nosso WhatsApp ou também a nossa rede social. O Instagram está à sua disposição, @canal.cjc. Nós queremos sempre a sua participação e interação aqui no nosso programa. Sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o podcast bíblico. É com muita alegria que estamos aqui na presença de Deus e, é claro, não estou sozinha, estou muito bem acompanhada. Dois grandes homens de Deus estão aqui para aprendermos juntos, né? Para compartilharmos da palavra aquilo que Deus falou ao nosso coração. E eu começo aqui dando as boas-vindas e também querendo ouvir, né, qual que é a expectativa para o programa de hoje, não é verdade? Então eu começo saudando o pastor William, ele que está auxiliando ali na igreja de Piabetá e também está liderando os jovens que vencem daquela região. Pastor William, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Júlio. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. É bom, né? Tanto podcast falando tanta coisa, tanta besteira, né? Mas a gente, graças a Deus, está aqui para falar da palavra de Deus. E como a Júlia bem disse, né? A gente está lá em Piabetá, chegou na região faz pouco tempo, tem liderado o trabalho dos jovens e é particularmente um trabalho que eu amo de verdade. Eu acho que é a transição entre a igreja de hoje e a igreja do amanhã, então eu acho que é uma bênção que Deus tem me dado a oportunidade. Também tenho aprendido bastante com o pastor Edson lá em Piabetá, que também tem sido uma bênção pra gente, e a expectativa está alta para aprender e trocar esse conhecimento, tá com você, com o pastor Luiz Fernando, esse homem de Deus que é uma referência pra gente, a Júlia que faz muito bem o trabalho. Então vai ser bênção em nome de Jesus. Vai sim, você que está assistindo pode criar grandes expectativas no Senhor, daquilo que Ele vai falar ao seu coração nessa tarde. Espero que você tenha feito o dever de casa que eu sempre comento aqui, de ler o capítulo antes de vir para o nosso estudo, porque Deus também quer falar no seu particular, no seu individual, tá bom? E agora quero dar as boas-vindas. O pastor William já deu spoiler aqui, né? Mas tá tudo certo, tá tudo bem. Pastor Luiz Fernando, que está ali na sede regional de Santa Cruz. Seja muito bem-vindo ao podcast bíblico. Muito obrigado, Júlio. Olá, é uma honra, uma satisfação, uma grande alegria poder aqui estar participando, né, desse podcast bíblico. E também agradeço a Deus pelo fato de ter esse público aí que está nos assistindo, né? Sim. A Bíblia diz que Oséias falou que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor nosso Deus. Então não tem maneira ou forma melhor de fazermos isso do que estudarmos as Escrituras. E com certeza esse estudo de Provérbios já tem sido, né, uma bênção para muitos. E hoje eu acredito também que Deus ele vai nos usar aqui para que possamos juntos, né, meditarmos nesse capítulo. Hoje é o capítulo 12, né, de Provérbios. Sim. Acredito que todos nós seremos abençoados em nome de Jesus. E assim seja, essa é a nossa fé. Estamos aqui com este propósito para a glória de Deus. E como sempre ensinamos, sempre faça uma oração antes de ler a palavra. Convide o Espírito Santo, que é o autor deste livro, da Bíblia Sagrada, para estar ao seu lado e te dar a interpretação correta, te dar ali a revelação, que é isso que vai transformar a sua vida, não a letra, mas o Espírito, né? É isso que vai fazer diferença para você. E eu quero pedir para o pastor William conduzir essa oração e nos dar essa bênção, consagrando e entregando esse momento ao Senhor. Por favor. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nós aqui estamos em Tua presença. Senhor, estamos reunidos para falar no Teu nome. A Tua palavra nos garante que o Senhor está presente no nosso meio, meu Pai. Meu Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor, meu Pai, fale, meu Deus, através das nossas bocas, o que, meu Pai, a pessoa que está em casa precisa ouvir, Senhor. Meu Deus, que não sejamos nós falando aqui através do nosso conhecimento, mas que seja o Espírito Santo através de nós, Senhor. Meu Deus, que o Senhor nos use como instrumento em Tuas mãos. Abra, meu Pai, como a palavra mesmo declara, desvenda os nossos olhos para a Tua palavra, Senhor. Nos dá os segredos escondidos e que nós possamos, Senhor Jesus,
nos edificar, meu Pai. Abrir a boca para a edificação é o que nós esperamos e já te agradecemos em nome de Jesus. A gente já começa no versículo 1, que diz assim: o que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. A gente já viu em alguns capítulos anteriores falando sobre a correção. Aquela pessoa que tem a humildade, que tem um espírito e um coração ensinável, isso faz toda a diferença. Aquela pessoa que é soberba, que não aceita ser corrigida, ela vai sofrer muito nessa vida, porque o que seria de nós sem a correção? Quantos caminhos errados a gente já teria tomado, não é verdade? Então, pastor Luiz Fernando, a importância da correção, o que o senhor tem a dizer a respeito? Ela é necessária para todos nós, né? Quem não quer ser repreendido, corrigido, que seja irrepreensível. Mas nem todos, nenhum de nós, seres humanos, nem nós que fazemos parte, né, do povo de Deus, alcançamos a perfeição na sua totalidade, né? Lá na glória que nós certamente viveremos essa perfeição. Sim. Então, quando falhamos e erramos, não há nada melhor de que tenhamos alguém que nos ame a esse ponto de nos corrigir, de nos exortar. É lógico que a exortação, em princípio, né, ela não parece assim ser tão boa. Ela pode despertar em quem está sendo repreendido, corrigido, vários sentimentos e, às vezes, o aborrecer, o detestar a repreensão. Mas ela é necessária. Por exemplo, o próprio Deus, ele nos corrige porque ele nos ama. Que bom que ele nos corrige. Exatamente. A correção é a prova, né, de que o amor daqueles que estão conosco é demonstrado. Por exemplo, eu lembro da minha mãe. Eu tive a infelicidade de perder meu pai, eu tinha 12 anos de idade. Então, a minha mãe passou a fazer a função de pai e também de mãe. E quando eu ia para a rua brincar, jogar bola, minha mãe me chamava e me dava umas instruções, né? Se eu fizesse aquilo que era contrário ao que ela me orientou, ela então via com a correção. E até hoje até hoje eu procuro viver esses ensinamentos de acordo com a palavra de Deus. Sim. Então, todas as vezes que eu fui corrigido, que eu fui repreendido pela minha mãe, com certeza foi de grande valia. Agora, há consequência, né, Júlia? Tem pessoas, né, pastor William, que uma vez que ele é repreendido, ele não aceita, ele detesta a repreensão. Começa a ter raiva da Ter pessoa, raiva, né? ter ódio, veja o outro, passa a ver como inimigo, Sim. né? Passa a odiá-lo e vai ter as consequências, né? E eu creio que uma pessoa que não consegue ser corrigida, como o pastor falou, a pessoa que não consegue ser corrigida, ela trava o conhecimento dela a um certo nível, porque, como a Bíblia fala, o que ama, ele dá princípio, ele dá prioridade à correção, não ao conhecimento. O que ama a correção, ele diz, ama o conhecimento. Quantas vezes a gente é repreendido em um certo, a primeiro momento, de repente a gente, como o pastor falou, a gente pode ter um sentimento ali de raiva, de discordância, não achar correto, mas depois que o conhecimento chega até nós, depois que a gente entende o porquê, a gente começa a compreender. Um exemplo bobo, chulo, mas quando a gente é criança, a gente vê o pacote de biscoito, a gente quer comer tudo de uma vez, né? Minha mãe sempre falava, não, come 3 e deixa o resto para depois. E se a gente é criança, a gente tem ali a necessidade, o desejo, quer comer tudo de uma vez, quer ficar ali se saciando, mas ela sabe que depois vai ter o jantar, ela sabe que de repente pode fazer mal. Quando a gente cresce um pouco mais, né, que a gente já tem o conhecimento, a gente já entende o porquê daquilo. Então, eu acho que a pessoa que ela quer um crescimento, que ela quer a necessidade, ela entende a necessidade de crescer na vida, de não viver sempre na mesma estatura, é necessário isso, tem que amar a correção e o conhecimento. A gente também encontra nesse capítulo, eu queria ler aqui o versículo 4, porque nós já estudamos muito aqui a respeito da mulher imoral. A gente viu isso nos capítulos anteriores, para não seguir por esse caminho, se afastar completamente. E a gente também vai aprender em Provérbios a respeito da mulher virtuosa. Muitos ensinamentos. E a gente acha que é só o Provérbios 31, né? Mas a gente vê aqui também, já em Provérbios capítulo 12, no versículo 4, que diz: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como o apodrecimento dos seus ossos. Tem versões que vão dizer que é o câncer, na verdade. Então, olha que forte que a palavra fala. Então, como ser uma mulher virtuosa? A gente vai aprender
no decorrer aqui. Também já quero deixar aqui o seu coração com expectativa para o dia que vamos estudar Provérbios 31. A gente vai receber aqui 2 mulheres de Deus e será uma bênção, tá bom? Vou deixar aqui um gostinho de quero mais. A gente tem tantos assuntos aqui, vamos continuar nesse estudo. Vou pular agora e eu quero falar a respeito do versículo 11, onde nós vemos a Bíblia falando sobre o trabalho e vai dizer: o que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos está falto de juízo. A gente já falou também sobre a preguiça e ainda falaremos muito a respeito, mas a gente percebe em toda a Bíblia Sagrada como o trabalho ele é exaltado, como Deus ama aquele que é esforçado. Ele diz: socorri a um que é esforçado, não é verdade? E quando fala aqui, mas o que segue os ociosos está falto de juízo. Aí eu pergunto para o pastor William, né? Qual que é o grande problema de ser ocioso? Qual que é o problema do ócio? O que você me diz? Eu acredito, Júlia, como a gente está falando, né, que a ociosidade, ela te para. O Salomão aqui, ele é repleto de sabedoria. Eu acredito que a pessoa que é sábia, ela procura o tempo todo estar em crescimento. O trabalho ele tem essa capacidade. Quando a gente trabalha, a gente consegue aprender algo novo, passar por algumas situações que nunca passou, a gente vai criando experiência. O pastor Luiz Fernando, que tem tantos tempo de experiência na obra mais que eu, vai saber dizer, já passou por estados, por lugares. Os trabalhos diferentes, né, os locais diferentes, falando ministerialmente falando, ele vai te dando capacidade de crescimento, de aprendizado, de algumas situações. Então, eu acredito que quando a Bíblia fala que o que segue os ociosos está falta de juízo, é porque de repente lá na frente vai faltar um aprendizado, a pessoa está sem se preparar para um dia mau, sem Ela se não preparar. ocupa a mente dela e a vida dela com aquilo que Exatamente. realmente importa, né? Tá vivendo Exatamente. uma vida vazia, uma vida ociosa. E o senhor, pastor Luiz Fernando, o que você me diz? Todo ocioso é um inativo, né? Sim. Praticamente vive na inércia, sem projetos, sem planos, não tem objetivo, né? Objetividade. E acaba se assemelhando ao preguiçoso, né? De um Sim. certo modo. Porque Não quer nada. não quer nada. Exatamente. E a pessoa, os anos passam, os dias passam. Eu tiro por mim, na minha infância, juventude, a gente tinha todo tipo de colegas. Tinha aqueles que eram estudiosos, né? Que mais tarde trabalhavam. E aqueles que ficavam, às vezes eu morava, minha mãe mora em Piedade, próximo à Universidade Gama Filho, que já não tem mais, hoje é o Parque Piedade, está sendo feito lá. Então, amigos meus cresceram, chegaram a se tornaram adultos e continuaram na mesma lá, né? Os outros passaram, avançaram, trabalho, faculdade, família, e esses ficaram. Então, o ocioso ele fica para trás. O Provérbios é interessante, ele mostra a recompensa tanto para um, né, o resultado da escolha que o ser humano faz para si mesmo, tanto para um quanto para o outro. Então, Sim. o ocioso, ele não vai poder ser socorrido, ele não vai poder ter retorno, porque Deus honra aquele que se esforça, aquele que trabalha, aquele que é diligente, né? Como você citou o Salmo 89, socorreu um que é esforçado. E Deus achou Davi lá lutando pelas ovelhas do pai dele, né? E Davi chegou aonde? Exatamente. Chegou a rei de Israel. E quem não tem essa determinação, essa diligência, infelizmente a vida passa e a pessoa fica para trás, ela não constrói nada, né? É um desperdício, Sim. infelizmente. A gente precisa entender que é preciso ter disciplina para tudo na vida, para com as coisas de Deus, para com os nossos compromissos, né, da vida, enfim, com os seus estudos, com o seu trabalho, nos cuidados com o seu corpo. Se a gente não tiver disciplina, a gente vai pagar um preço alto no futuro, não é verdade? Então a gente pode se organizar agora e há um valor na disciplina, há um valor no trabalho. A Bíblia fala sobre isso. E quando a pessoa fica na ociosidade, ela acaba abrindo uma brecha também, né? Tem até um ditado que diz, né? A mente vazia, Oficina do oficina do diabo. Não dê brechas, né? Se ocupe, sempre esteja ali, por exemplo, falando a respeito das coisas de Deus. Se ocupe com a palavra, se ocupe com as atividades lá na sua igreja, né? Participe, seja envolvido.
Não abra um espaço ali para a ociosidade e no futuro isso virar um pecado, né? Porque a gente nunca fica vazio de alguma coisa, sempre tem algo. Então preencha com as coisas da palavra, aquilo que são dos interesses de Deus. Então trabalhe com dedicação, você vai ver que há uma recompensa para o seu esforço, para a sua disciplina, isso é muito importante. E também de você saber aproveitar as oportunidades, né? Sim. E criar oportunidades também. Seja uma pessoa esforçada, trabalhadora, porque eu me lembro de uma vez que o pastor Michael trouxe um exemplo, né? Falando sobre o cristão, que ele foi fazer uma prova, e aí ele não estudou, mas antes de fazer a prova ele orou, né? Mas, em contrapartida, tinha um outro que não era cristão, mas ele se dedicou, se esforçou. Ele não fez a oração antes da prova, mas ele também se dedicou nos estudos. Quem que foi melhor ali na prova? Com certeza, ele estudou, né? Né? Deus não vai ser injusto. Se você tem que combinar os dois, né? Estude, se prepare e também sempre consagre e peça a orientação do Senhor. Tem que ser essa combinação. Permita-me fazer um comentário. Claro. Eu estava ontem, chegando em casa, tive que ir na rua à noite. E quando eu olho na calçada, muitas formigas, aquelas formigas vermelhas, cabeça grande, Aham. carregando pedacinhos de folhas, uma fila, praticamente um quarteirão. Falei, elas estão trabalhando, não são ociosas. Está chegando o inverno. Então ela trabalha nesse período porque chega, né? Ou está chegando o período aí do inverno e elas praticamente já têm a sua alimentação. Aí a gente lembra daquele texto, né? Também de Provérbios. Vai ter com a formiga, ó, Sim. preguiçoso. Pois é, a E gente é tem bom tanto a ocioso. aprender com um bichinho que é desse tamanho. Se o ocioso também tem que olhar para a formiga, né? É verdade. Objetivo. Né? Sim, trabalhar, Ela se preparar. Exatamente. Não vai faltar para ela alimento. Né? Exatamente. Vai chegar a dificuldade para todos. A diferença é quem que está preparado, Sim. né? Quem se preparou, quem aproveitou as oportunidades. Meu pai fala, né? Quando a oportunidade chega, é tarde demais para se preparar. Quando a dificuldade chega, também é tarde demais para se preparar. Aproveite as oportunidades, seja esforçado. Outro assunto central, tanto assim, em todos os capítulos de Provérbios a gente pode ver um pouquinho disso, e nesse também está muito presente, que é sobre o poder das palavras e o quanto que isso impacta na nossa vida. No versículo 14 vai dizer assim: cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, isso ele receberá. Então a gente vê que tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos um dia colher. Todo ato ali vai ter também um efeito, a gente pode perceber. E nas palavras não é diferente. Nós somos o resultado daquilo que nós declaramos sobre a nossa vida. E o que, que você tem declarado? De repente, essa pessoa que está assistindo já começou o dia dela, acordou, levantou da cama e amaldiçoou o dia dela, amaldiçoou a casa dela, o trabalho, a família, os filhos, eu não sei. Mas eu lembro de um livro que o slogan dele, né, o título é Eu e Minha Boca Grande. E aí, a frasezinha de baixo é: a resposta está bem debaixo do seu nariz. E literalmente, nós temos o poder da vida e da morte na nossa língua. Mas será que as suas palavras, elas são remédio ou elas são um veneno para quem está ali escutando e para você mesmo? Será que você gera vida ou você gera morte? Você constrói algo em alguém ou você destrói? Destrói sonhos, destrói propósitos. A gente tem que ter muito cuidado, porque as nossas palavras, algo dito em segundos, algo que você não refletiu, não refinou, não pensou antes, você falou em segundos, mas aquela pessoa pode demorar anos para poder se reconstruir novamente. E eu acredito que até mesmo a si próprio, né, Júlia? Com Porque certeza. assim, como líder de jovens, a gente vejo muitas, parece que é um costume hoje em dia de se auto-vitimizar ou de falar, acordei, Se meu dia já autodepreciar acabou, também. a vida tá ruim. Não, pra mim, eu nem tentei isso aqui, porque isso aqui pra mim eu sei que nunca consigo nada disso. E parece que se cria um costume nesse meio, até jovem, de gostar de viver dessa forma. Falar, não, porque amanhã é segunda-feira, já não tem como. Segunda-feira é o pior dia da semana. Tipo, olha o que a pessoa coloca pra vida, né? E o próprio Provérbios diz aqui, ele se farta, não é que ele come, ele se farta. Eu acho que é até diferente com você falar, se eu vou comer algo, logo passa. Agora, eu me fartar, né? Aquilo vai ficar ainda um gosto, aquilo ainda vai ficar um tempo, aquilo ainda vai ficar no organismo durante um tempo. Então, é até um alerta para quem está em casa, para quem
às vezes passa por momentos difíceis porque acaba comentando e vivendo daquilo, como você falou, falando daquilo durante um tempo e acaba se fartando, vivendo muito. Eu costumo aprender e dizer que nada que acontece com a gente acontece por acaso. Então, vendo o Provérbios, se aconteceu algo é porque a gente acabou falando disso em algum momento. Então, eu costumo sempre até brincar com o povo quando a gente está pregando, o pastor fala, quando que vai chegar minha bênção? Falou, amanhã. Aí quando é no outro dia, quando que vai chegar? Eu falo, amanhã. Uma hora vai ser hoje, mas você sempre tem que declarar que vai chegar, né? Porque senão a gente fala, não, isso aqui só daqui a 5.000 anos. Aí já era. Aí você vai se fartar disso. Murmuração é um problema, né? A Exatamente. gente vê isso muito presente e a Bíblia nos ensina que a reclamação, a murmuração, vai atrair o quê? O destruidor. Tem tradução que fala o anjo da morte. Olha aí. Você quer isso para sua vida? Não. Deus que me livre. Repreendida. Foi destruído pelo anjo da morte, 1 Coríntios 10:10, né? É interessante, né? Porque o texto fala, cada um se farta do bem de tudo de sua boca. Mas ao contrário também, como nós estamos falando, né? Você citou também outro provérbio, a morte e a vida estão no poder da língua. Olha a mixaria que eu recebo, isso não dá para nada. Pronto, amaldiçoa o próprio salário, né? Ah, eu não posso, nunca vou ser feliz. Enquanto eu estiver morando aqui nessa cidade, eu vou ser um derrotado, eu vou ser um fracassado, eu nasci para sofrer. Então a pessoa, ela vai colher o que ela está plantando, cedo ou tarde, né? Jesus falou que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se a pessoa está vazia de Deus, vazia da palavra, ela vai ter um poder muito forte, infelizmente, só para declarar aquilo que é negativo, destruir a sua própria vida e se bobear dos outros, né? Porque se o pastor William, ele começa a declarar sobre a minha vida coisas negativas e eu concordo com ele, então eu vou ser amaldiçoado também. Mas se eu guardo o meu coração, eu não serei. E às vezes a própria mãe, o próprio pai vira para o filho, você é um fracassado. Os mais antigos diziam, você vai ser um burro, vai puxar carroça, fala para a criança isso, né? Então está liberando ali maldição sobre o próprio filho, sobre a própria filha. Então nada melhor, né, Júlia, do que a gente crer na palavra, meditar na palavra, estudar. Ela vai estar no nosso coração. Aí a gente vai pensar como Deus, nós vamos crer como Deus e vamos falar como Deus, né? Do nada, o que Deus diz? Haja luz. Sim, e esse poder criativo que Deus teve também para poder ali fazer toda a criação através da palavra também está sobre nós. O Espírito de Deus habita em nós. E se você, por acaso, ouviu palavras de maldição do seu pai, da sua mãe, de quem te criou, de pessoas importantes, relevantes para você, olha, entenda que em Jesus não há nenhuma condenação mais. Tá? Você não é aquilo que falaram sobre você e você não é também aquilo que você pensa de si mesmo. Você é aquilo que é a palavra, aquilo que o seu Criador disse a seu respeito. E o que o pastor Luiz Fernando falou é importantíssimo. Sobre essa linha, daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós contemplamos, isso entra no nosso coração e aí nós temos que ter esse discernimento de ou aceitar ou repreender aquilo, porque entrou no coração, naturalmente você fala, né? É um caminho inevitável e falou, você trouxe aquilo à existência. Então que você possa fazer um raio-x de tudo que você tem posto os seus ouvidos, posto diante dos seus olhos, porque isso pode dizer muito sobre a situação que você está. Músicas que você ouve, filmes que você está vendo, faça um raio-x. E como a palavra fala, o que diz a verdade manifesta a justiça, que você possa falar a verdade, que você possa falar da palavra de Deus, que você possa se encher disso a cada dia e falar sobre isso, trazer à existência a verdade de Deus sobre a sua vida. E só para finalizar, a gente já vai para o comentário, o versículo 25, a solitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Olha só que bênção de Deus. Vamos ouvir mais da palavra. Você que anda triste, cabisbaixo, não sei o que houve na sua vida, você precisa da palavra de Deus. Você precisa dessa bênção que está disponível para você. Olha aqui, ó, são quantos livros, quantas promessas, quantas declarações que nós não acessamos porque muitas vezes não abrimos a palavra, na verdade, não praticamos aquilo que a palavra diz, mas
uma boa palavra ou alegre que você possa estar conosco a cada dia, ouvindo e estudando, aprendendo mais da palavra de Deus. E para a gente poder finalizar com chave de ouro, a gente vai agora ler o comentário do missionário R.R. Soares a respeito desse capítulo. Vamos lá? E ele diz assim: em todo o seu conteúdo, o livro de Provérbios traça o caminho de uma vida desenvolvida a partir da disciplina e da correção. Nesse capítulo, o sábio continua seu discurso acerca dos valores morais e ressalta o cuidado que devemos ter com os nossos lábios. Ele mostra que não é correto deixar-se levar pelo medo de quem quer que seja e não falar a verdade, pois declará-la é manifestar o verdadeiro juízo. Assim sendo, o ser humano não deve torcer o que é direito, pois a sentença verdadeira levanta o justo. Atente para o fato que sim, sim e não, não, em tudo é ordenança do Senhor. E quem mente é um eterno sofredor, um servo maligno. Por outro lado, quem tem o lábio da verdade é tranquilo, fala com convicção e nunca é envergonhado, pois ao seu lado está Todo-Poderoso. Olha quantos ensinamentos preciosos. Muito obrigada, missionário R.R. Soares. E nós ficamos por aqui. Já deixo aqui a lição de casa para você estudar o Provérbios capítulo 13, pois amanhã nós voltamos com muito mais estudo e palavra de Deus. Muito obrigada a você de casa que nos acompanhou até aqui. Muito obrigada, pastor Luiz Fernando. Eu que agradeço, Júlio, eu que agradeço por essa oportunidade, estar aqui participando também com o nosso pastor William. Só uma coisinha, a gente tem que aprender, tem aprendido. Pensar antes de falar. Olha aí, poucas palavras, mas um ensinamento precioso. Pense, reflita, refine as suas palavras, não é verdade? E pastor William, muito obrigado, o senhor acrescentou bastante também no programa de hoje. Obrigado, Júlio, obrigado à equipe de produção, obrigado ao pastor Luiz Fernando de, mais uma vez, permitir a gente aprender um pouco mais e como é maravilhoso a gente descobrir os segredos que tem na palavra, né? Porque como a Bíblia mesmo nos ensina, que é a manancial de vida. E manancial nunca deixa de renovar a água, né? Então, cada vez mais que a gente parar para estudar, que a pessoa de casa parar para aprender, vai ter mais de Deus em nome de Jesus. É uma fonte que não tem fim. Você pode ler a Bíblia toda, você vai descobrir que você não chegou no final dela. Aí você lê de novo. Tem mais ainda que Deus quer falar com você. E amanhã eu espero por você. Que Deus abençoe sua vida. Fica aqui o meu abraço. Fica com Deus. E aí, você gostou desse vídeo? Deus falou ao seu coração? Então eu vou pedir para que você curta esse vídeo. Nós também temos o espaço dos comentários, onde você pode interagir com a gente. E não se esqueça de compartilhar também para mais pessoas, seus amigos, enfim, deixa Deus usar você. Bom, também quero fazer o convite para você conhecer o nosso Instagram, @canal.cjc, e ficar por dentro das novidades. E não se esqueçam, aqui no YouTube a gente tem uma playlist com todos os podcasts bíblicos, os estudos que a gente fez aqui juntos, hein? Não fica de fora não. Um abraço!